Sejam bem-vindos, alunos do Sistema Educacional Positivo, para esse momento de resolução e comentários do nosso simulado Enem. Beleza? Material a postos aí. Lembrando um aspecto importante, né? Esses comentários que a gente vai fazer com vocês a respeito do simulado, comentando os gabaritos, os itens, né? É, sem dúvida, um momento de estudo, né? De forte estudo, por sinal. Então, o bacana seria se tu acompanhasse esse vídeo, naturalmente com a prova, e com o teu caderno de anotações, né? Volta e meia, dá uma pausada no vídeo, né? Anota alguma informação que o professor apresentar para vocês aqui, certo? Para que a gente crie um mapa mental bem legal dessa aula, né? E no final tu tenha um resumo bem bonitinho, bem bacaninha, bem organizado, que com certeza vai te ajudar no teu esforço de estudo, beleza? Então, meu nome é Ricardo e vamos começar, né? Primeira questão. Nessa primeira questão, eles abordam a questão do vírus, né? Que, aliás, é o assunto que está na moda aí em função da pandemia. Então, eles vão falar alguns aspectos do vírus, né? Só que eles estão falando uma coisa muito interessante, que eles falam de vírus muito antigos, que estão há milhares de anos congelados, né, no famoso permafrost. Ou seja, existem regiões do nosso planeta onde camadas do solo e do subsolo estão há milhares de anos congeladas. Ou seja, seres vivos de um passado distante ficaram congelados e presos nesses solos. Com as mudanças climáticas, o tal do permafrost, essa camada permanente de gelo que é encontrado no subterrâneo de algumas regiões, está descongelando. Organismos que estão lá, em princípio, mortos há milhares de anos, estão começando a aparecer e a ciência está começando a conhecer essa história. E é justamente nesse contexto que eles colocam essa questão e vão falar sobre os vírus, né? Então, aí eles vão questionar. O organismo encontrado na camada permafrost, né, como o próprio enunciado fala, é o vírus. E quais são as características aí que eles vão cobrar de vocês, ó? No item A, que afinal é uma alternativa falsa, e para a gente estar se preparando aí no terceiro ano, especialmente para encarar o vestibular, é muito importante tu tentar entender por que as alternativas estão erradas. Isso é um grande movimento aí no teu estudo. Então, veja, está dizendo que o vírus, que é o tal do organismo que eles estão falando, é formado por células, né? Então, sempre que tu vê o sublinhado em vermelho, é onde eu destaco o erro para vocês. Seria bacana se tu aí no teu material fizesse isso também. Sublinha o erro. Quer dizer, mais tarde, quando tu revisar esse material, tu sabe o porquê de alternativa tá errada, né? Então, por que tá errada? Primeiro, porque vírus, ele não é um ser celular, né? Os seres vivos, eles se dividem em dois grupos. Os celulares, que são os que a gente conhece mais, né? E os acelulares. É aí que entra a história do vírus. Então, o vírus, ele não tem membrana plasmática, ele não tem um núcleo compartimentalizado, não é aquele modelo de célula que a gente está acostumado. Então, ele é um ser acelular. A letra B, por que ela está errada? Está dizendo que o tal vírus, né, ele não manteve a sua membrana plasmática. Ei, parei um pouquinho. A gente acabou de ver que vírus não é célula. Se vírus não é célula, não tem estruturas de célula. Portanto, evidentemente, não tem a tal membrana plasmática. Então, como o vírus ele é acelular, não tem nenhuma estrutura. Eu até coloquei uma figura que a gente encontra no material didático do Positivo, para que vocês pudessem identificar um dos N tipos de vírus, né? Ele tem uma cápsula externa. A cápsula externa do vírus é completamente da composição e da estrutura da membrana plasmática celular. Por isso está errada a letra B. A letra C diz que o vírus ainda apresenta ribossomos ativos, porque no enunciado eles contam que esses vírus estão voltando à vida. Quer dizer, eles realmente não foram destruídos nesse processo de congelamento. Mas aí volta a questão que nós tínhamos comentado antes, lembra? O vírus ele é acelular, ele não tem estrutura de célula, portanto, não tem ribossomos.
somos, beleza? Nenhuma estrutura celular. E pelo contrário, né? O vírus, ele é um parasita celular obrigatório. O vírus utiliza os ribossomos da célula hospedeira, né? Então até é o momento de dar uma pausada no teu vídeo aí, porque eu coloquei para vocês um resumex da coisa. Vale a pena fazer uma caixinha bonitinha, bem desenhadinho no teu resumo aí, para no final tu ter um mapa mental bem bacana sobre as características que a gente vai discutir. A letra D. Eu até destaquei aqui para vocês verem um trecho do próprio enunciado, do texto que a questão apresentava. Eles dizem, primeiro, logo no começo do texto, que o vírus volta à vida. O vírus foi ressuscitado. O vírus voltou a se tornar contagioso. Quer dizer que o vírus, de alguma forma, ele estava inativo por séculos ou milhares de anos e voltou à atividade, que é o que fala a alternativa D. O vírus manteve a sua capacidade de contaminação, mesmo congelado por muito tempo. Quer dizer, o congelamento não destruiu o vírus. As condições se tornaram favoráveis, ele voltou a funcionar novamente, o que é aí que reside o perigo, né? Quantos tipos de vírus devem ser liberados dessa camada permafrost derretendo, né? E os seres vivos aqui talvez não tenham anticorpos contra isto. É uma questão muito interessante. E a letra E? A letra E, ela está errada pela mesma questão que falávamos antes, lembra? O vírus não é célula, não tem estrutura de célula. A fagocitose, né, o processo de englobamento, é um processo mecânico, né, que a membrana plasmática faz isso. Mas vírus, ele não é célula, não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, é completamente diferente a estrutura. Bacana? Nessa questão 2 aqui, né? Nessa questão 2, eles estão falando sobre as questões do agrotóxico, sobre a questão de interferência humana e coisa e tal. E o que eles contam? Eles contam que o agrotóxico acabou tendo um efeito nocivo sobre as abelhas, e as abelhas começaram a morrer. Só que as abelhas, elas têm um papel muito importante na polinização, né? Daí eles falam aqui, o problema descrito no texto causa interferência, quer dizer, o problema descrito no texto é a morte das abelhas. Causa problema, segundo o que eles estão colocando aqui pelos termos, hidrofilia, anemofilia, entomofilia. Essas palavras estranhas aqui representam tipos de polinização, né? Aí vale a pena tu anotar aí no teu mapa mental que tu está fazendo, A polinização por hidrofilia é ocasionada pela água, então não tem nada a ver com a morte das abelhas pelo agrotóxico, né? Anemofilia, né? Anemos, né, tem a ver com vento. O vento transporta grãos de pólen e poliniza. Antropofilia, o próprio ser humano pode fazer a polinização. E a quirópterofilia, quiróptero é o radical de morcego. Morcegos que comem frutas também fazem polinização. Então aí o caso do gabarito é a letra C. A abelha, como ela é um inseto, e ela está morrendo por ação dos agrotóxicos, a polinização que ela faria não está sendo feita, é um problema. A polinização entomófilo, né? Entomologia é a ciência que estuda os insetos, no caso aqui a abelha. Beleza? Na questão 3, né? Se a gente analisar a questão 3, eles estão falando sobre uma doença, né, que causa uma série de problemas aqui no Brasil, que tem a ver com um inseto, que é o chamado barbeiro, né? Ele é hematófago, ele suga sangue, e ele transmite, esse inseto barbeiro, uma doença. Ele é o vetor de transmissão de um protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, que tem a ver com a trypanosomíase, né, o tal mal de Chagas. Então, vamos embora. A doença apresentada pelo homem na tirinha, bom, essa doença, como eles falaram do barbeiro, tem a ver com o protozoário, até coloquei aqui uma imagem para tu lembrar do agente causador, né? Tem a ver com a doença de Chagas ou mal de Chagas, a trypanosomíase. Lembra, o nome do protozoário é o famoso Trypanosoma cruzi. E o que eles vão falar agora? Vamos ver. A letra A, que casualmente é o gabarito, né?
a doença é transmitida após a picada do barbeiro através da eliminação das fezes do inseto. Então, esse inseto, o barbeiro, normalmente de noite, ele tem hábitos noturnos, né? Ele pica a pessoa, ao mesmo tempo que ele pica, ele defeca. E é justamente nas fezes que a pessoa vai acabar coçando, as fezes vão entrar em contato com o ferimento e é aí que vai se dar o contágio. Então é uma questão clássica aí de parasitologia. E a B, por que está errada, né? Bom, essa doença, o mal de Chagas, tem vários sintomas. Ela afeta principalmente o coração, né? Então, afeta o coração, se espalha pelo sangue, afeta, em segundo nível vai afetar o cérebro e coisa e tal, mas a pegadinha aqui está nos ossos. Em princípio, né, os sintomas aí associados à tripanossomíase não afetam os ossos. Então, tá aqui, destaca aí no teu material o errinho. Na letra C, ó, essa doença é causada pelo triatoma infestam, né? Agora veja, triatoma tá ligado ao nome do barbeiro. Veja bem, o barbeiro não é a causa da doença. O barbeiro, ele é o vetor da doença, né? O causador, o agente etiológico é o protozoário. Entendido? Né? Então lá a dengue e o Aedes aegypti. O Aedes, o mosquito, ele não é o causador da doença, ele é o vetor da doença. Então aqui a questão testava a tua percepção disso. Então eles colocam duas espécies de barbeiro, ó, 2G, do gênero triatoma. Então veja, não é o barbeiro o causador, ele é o vetor da transmissão. A letra D está errada. É transmitida por um mosquito. Opa, tudo bem que mosquito é inseto. O barbeiro também é um inseto, mas não é um mosquito que transmite o mal de Chagas. É um hemíptero, né? É o tal do barbeiro. Então tá ali o errinho no mosquito. A letra E. Ó, agente, eu até destaquei aqui para tu anotar no teu mapa mental. Agente etiológico é que é o agente causador. Não é o barbeiro que causa. O barbeiro é o vetor. Beleza? Acho que vale a pena dar uma pausada no vídeo, fazer essas caixas, voltar até um pouquinho se tu quiser, fazer umas caixinhas bonitinhas no teu bloco de anotação, para no final tu ver um resumão bem legal disso, hein? Tranquilo? Questão 4. Aqui na questão 4, eles vão falar sobre cogumelos, né? Lembrando que cogumelos são seres vivos que pertencem ao reino fungi, né? Ao reino dos fungos. Então, as características que esse teste vai nos cobrar. Os organismos que causaram a morte de 11 pessoas no Irã, que comeram algum alimento contaminado, como diz o texto, com esse fungo aí, certo? E a partir daí eles vão fazer a tal questão. Vamos ver, letra A. Os fungos têm capacidade fotossintetizante. Aqui está o erro da alternativa A. Os fungos são heterótrofos. Eles não são autótrofos como os vegetais. Fungo não tem clorofila. Fungo não faz fotossíntese, né? Então a letra A está totalmente errada. A letra B está errada por quê? Quer dizer, esses fungos produzem substâncias alucinógenas, né? Até pode, existem fungos que realmente, né, produzem substâncias alucinógenas, quer dizer, afetam o sistema nervoso, que causam lesões no músculo cardíaco. Bom, já começa o problema aqui, se é alucinógeno, a coisa é cerebral, né? Mas o erro está aqui em todos, ó. Como todos os organismos do mesmo reino. Opa, para aí, nem todos os fungos produzem substâncias alucinógenas. Lembrem que tem fungos, cogumelos que a gente come na nossa dieta, né? O cara compra lá o cogumelo Paris, o shiitake, eles não produzem substâncias alucinógenas. Então esse todos aqui é que está o problema. Aliás, tenha cuidado com isso em biologia, hein? Quando tiver escrito nunca, sempre, todos, nenhum, em princípio, fique desconfiado. É difícil, porque a biologia não é uma ciência exata, é difícil uma precisão tão grande, né? Então, aqui nós temos um probleminha aí. Agora, digamos, se tu não tivesse a menor ideia se isso estivesse certo ou errado, melhor era marcar errado, por causa desse todos aqui, tá certo?
Na letra C, possuem parede celular formada de celulose. Opa! Celulose é uma substância vegetal, do reino vegetal. A celulose compõe a parede celular das células vegetais. Eu até destaquei aqui para vocês. Tá lá o erro da letra C. A letra E, eu já vou falar o gabarito. A letra E, ó. Os fungos são autótrofos. Opa, os fungos são heterótrofos. Fungos não são produtores na cadeia alimentar. Eles agem como decompositores, né? Certo? Mas eles não produzem a matéria orgânica a partir da inorgânica. Então, eles são heterótrofos. E o gabarito correto é a letra E, né? Perdão, a letra D. Encontram-se classificados no mesmo reino, ó, o cogumelo shiitake, o cogumelo champignon, todos pertencem ao reino fungi. Beleza? Questão 5. Né? Aqui na questão 5, eles voltam a falar na questão do vírus. Né? Eles vão descrever alguns aspectos ao longo do texto, falando sobre a infestação do vírus e coisa e tal. Então, vamos lá. Os organismos envelopados são... Bom, eles estão falando dos vírus. Então, vamos ver. Letra A. Os vírus são constituídos por uma célula. Opa! Não. Vírus são seres acelulares. Então, tá errado lá. Na letra B, formados por envoltórios obtidos da parede celular. Não. O vírus até tem um envoltório, mas ele é que tem os genes para produzir. Então, o material genético do vírus é introduzido na célula hospedeira, utiliza os ribossomos da célula hospedeira para produzir as proteínas de sua cápsula. Então, o envoltório de um vírus, né, não é produzido por outro organismo que não a partir dos códigos dele mesmo. E outra, parede celular é uma estrutura fibrosa de celulose. E isso não tem como se formar ao redor de um vírus. Então, por isso a letra B está errada. Na letra C, eles são replicados dentro da célula hospedeira, é verdade, o vírus usa a célula hospedeira para se multiplicar, mas não por divisão como é a mitose. Mitose é um processo de divisão celular. Lembra? Vírus é acelular. Vírus não tem nada a ver com célula. Não funciona como célula. Não existe divisão de um vírus. Os vírus são produzidos por unidades. Não são frutos de divisão celular. Tá certo? Tá errada a letra C. A letra D, que é o gabarito, né? Os vírus, eles são replicados dentro da célula hospedeira a partir da formação de novos envoltórios, de novos capsídeos, né? Então, o vírus, ele não sofre mitose, o vírus, ele não se divide. Ele é fabricado, ele vai duplicando o material genético dele, produzindo, usando a célula para produzir as proteínas que formam a sua cápsula, e assim eles vão se construindo, mas não por divisão. Legal, né? E por que a letra E está errada? Essa aqui eu seria mais fácil nos dias de hoje, né? Extremamente resistente a solventes e detergentes. Lembram a orientação que a Organização Mundial de Saúde nos dá no caso da Covid-19? É sempre lavar bem as mãos com sabão, porque isso destrói rapidamente a parede externa, a cápsula externa do vírus. Então, ele não é extremamente resistente. Claro que tem algum nível de resistência, mas não extremamente. Beleza? Então, tá aí.